Olá, meu nome é Pedro Henrique. Eu vou explicar as oscilações acopladas. Pensa num átomo, em um sistema com duas partículas, uma com massa 1 e massa 2, que é ligado por uma constante no mesmo formato de uma mola, uma força reconstituidora. Aqui no caso teremos um sistema de duas partículas, então teremos tem que fazer a segunda lei de Newton para a massa M1 e para a massa M2. No caso, eu vou ter uma posição para 1 e uma posição para 2. Ou seja, eu vou ter uma frequência natural, ômega barra, como você vai se calcular logo depois, que vai depender da massa 1 e da massa 2. A primeira lei de Newton para a massa M1 é dada pelo seguinte: força, que é massa vezes aceleração, massa 1 vezes aceleração 1, é igual a menos K vezes a diferença do x1 sobre x2. Lembrando que a aceleração 1 é igual à derivada segunda de x1 e chamaremos ômega 1 ao quadrado de K sobre M1. Vamos ver por que lá na frente. Para M2, faremos a mesma coisa. Força em M2, que é M2 A2 é igual a menos K, a diferença entre os dois, x2 menos x1. Tá ok? x1. Analogamente, A2 é igual a derivada segunda da posição 2 e ômega 2 é igual a K sobre M2, no caso ômega 2 ao quadrado. Para conferir, vamos somar duas equações, 1 e 2, que chamamos aqui de 1, chamamos aqui de 2. Conferimos, por quê? Fazemos a soma das duas tem que me dar nulo para conferir com a terceira lei de Newton. Ok? Então vamos lá. Temos essas duas e agora a gente pode organizar essas equações num sistema linear de equações. O sistema linear de equações vai ficar da seguinte forma: a derivada segunda de x1 é igual a menos ômega 1 ao quadrado x1 mais ômega 1 ao quadrado x2. E o mesmo análogo para x2. Podemos organizar esse sistema aqui em cima em forma de matrizes. Chutamos uma solução da seguinte forma: x2, um vetor x1, x2 vai ser igual a um vetor AB, no caso, é elevado a lambda t. Ao aplicarmos essa solução nessa equação, chegaremos a essa solução. Então, como é que ficaremos? O determinante dessa matriz que encontramos. Fazemos o cálculo de autovalores. Fazemos essa conta, igualamos a zero, achamos as seguintes soluções: lambda igual a zero e lambda igual a i ômega 1 ômega t. Lembra que a gente chegou da frequência natural ômega barra? Ômega barra é a raiz de ômega 1 ao quadrado mais ômega 2 ao quadrado. Pegamos esse exemplo. Por que eu peguei esse exemplo da molécula de uma massa diferente? Porque ele tem muitas aplicações simples. Ele é um problema relativamente simples. No caso, qual é o grande objetivo aqui? É calcular a frequência natural. Se formos calcular a posição, teríamos que fazer ainda o cálculo de autovetores. Não é o nosso objetivo aqui, tá? Aqui a gente quer explicar mais a física. Então, um exemplo. Se tiver uma molécula diatômica, no caso, um monóxido de carbono ou um O2. Aqui eu vou ter uma massa diferente e aqui eu vou ter massas iguais. Como é que eu faço para fazer a ligação do problema da mecânica com o problema feito anteriormente? A gente calculou aqui ômega barra, que é a frequência natural. Dessa frequência natural, desse ômega barra, a gente tira a frequência de oscilação. A gente sabe então a frequência de emissão, que é ômega barra sobre 2π. Ok?
como é que a gente vai fazer essa... Como faremos essa ligação aqui com um átomo? Experimentalmente a gente pode calcular o termo de relaxação, que no caso é chamado K, através da energia de ligação e sobre a distância média entre os dois átomos. No caso, faremos essas contas, isso aqui daqui, chegamos a esse resultado. No caso D é uma energia, então em joules, R é o raio, metros. Então, se eu sei agora, qual a aplicação disso? Se eu sei o valor da massa atômica do O, MO, MC, eu sei o ômega barra. Então, eu sei a frequência de vibração teoricamente do ômega barra. Então, teoricamente, sabendo MO e MC, eu sei o ômega barra. Eu sei qual é a frequência de vibração. Então, por exemplo, eu faço uma espectroscopia no espaço, eu quero saber qual material está sendo emitido no espaço, eu consigo enxergar isso através desse fenômeno. Por quê? Quando eu fazer a espectroscopia e achar uma frequência dada no espaço, eu vou saber que é tal material que está emitindo, porque esse ômega barra é uma identidade do material. Então, quando fazemos um cálculo de mecânica, estamos fazendo uma identificação do material. Então, isso aqui é uma grande evolução, é uma coisa da mecânica clássica que é aplicado na física no mundo geral e em coisas muito modernas. Ok? Nem sempre o que isso aqui é uma coisa simples, é uma coisa antiga e é utilizada até hoje em coisas modernas. Então, a física clássica é sim muito importante e é utilizada em coisas modernas. Ok? Então, não reclama quando o professor fala para estudar mecânica de bloquinhos e mola, porque isso tem aplicação na sua vida. Obrigado.